gente, tudo bem? Estou aqui nos 45 do segundo tempo com provavelmente o último vídeo do ano, porque acho que não vai dar pra gravar outro, já tá acabando. E justamente por o ano estar realmente acabando mesmo, é que eu queria conversar com vocês sobre essa coisa de entrar no novo, sobre o passado, coisas ruins do passado e tudo mais, especialmente porque esses dias uma pessoa, inclusive se é você, deixa aqui embaixo se você quiser, falando sobre esquecer o passado, que ela queria entender como faz pra esquecer as feridas do passado, o que a gente faz pra seguir em frente e tudo mais, porque é muito difícil e realmente muito difícil. Eu acho que muitas coisas que nós temos de defeitos no nosso caráter e tudo mais tem a ver com o nosso passado. Mas é claro que no fundo, tudo que a gente tem é a origem do nosso pecado, mas nós agimos também muito baseado nos nossos traumas. Então hoje eu trouxe aqui minhas maquiagens porque eu quero me maquiar enquanto a gente conversa, eu acho. Os produtos que eu for usando eu vou deixando aí na tela e o link aqui embaixo deles, da Shopee, Mercado Livre, Amazon, enfim. E você pode comprar qualquer coisa com os meus links desses lugares. Você me ajuda muito, porque eu recebo uma pequena porcentagem. E é a sua forma de apoiar o meu trabalho aqui na internet. Outra forma de apoiar, que é extremamente gratuita, é se inscrevendo no meu canal, clicando no gostei, ligando as notificações. E se quiser, me seguindo nas outras redes também. Vamos falar sobre as feridas do passado, não é? Por que são feridas? O que faz pra você algo ser uma ferida? E por que as feridas a gente se lembra mais do que as coisas boas? Eu tenho uma teoria que eu não posso provar, mas eu acho que ela é certa, de que a gente tende a se lembrar das coisas ruins porque nós temos um coração naturalmente ingrato e traumatizado. Manchas do pecado na nossa vida, manchas da nossa natureza caída e falha, né? Naturalmente falha. É claro que a gente tem memórias boas do passado que nos marcam, mas as ruins não precisam de muitos requisitos para nos marcarem mais. Espero que você não se ofenda com o que eu tô falando, porque ao falar isso eu estou me incluindo todo mundo. E na verdade é um pouco reconfortante parar pra pensar que talvez tal coisa me marcou mais porque faz parte da minha natureza lembrar mais das coisas que me machucam. Então isso me traz um pouco de consolo no sentido de, tá, foi uma coisa ruim, mas eu também tive coisas boas. A diferença é que eu não me lembro muito delas. E esses tempos eu tenho consumido muito conteúdo, livros relacionados à saúde mental e coisas pessoais, assim, desenvolvimento pessoal. E muitos dos conteúdos que eu consumi me tocou muito com relação a essa nossa percepção de tempo. Do que é o presente, o passado e até mesmo o futuro, né? Que aí atinge nós, pessoas ansiosas. Na verdade, consumindo esses conteúdos, tem até um livro que eu li, mas eu não vou recomendar porque ele tem um viés muito esotérico, na minha opinião, e eu não curti essa parte dele, tanto que eu até parei de ler. Mas ele trouxe muito essa ideia de que nós só temos o agora. Talvez você até saiba de que livro eu tô falando, mas enfim. Nós temos as memórias do passado e das coisas que nos aconteceram, por isso faz parecer tão real de que o passado existe, que o futuro existe e tudo mais. Mas a verdade é que o passado um dia foi presente. Hoje ele não existe mais. Hoje ele existe apenas como uma memória, apenas como uma reação emocional dentro da gente. E isso é muito esquisito da gente lidar e conseguir entender como funciona. Isso abriu muito minha cabeça com relação a várias coisas, especialmente com relação à ansiedade do futuro. Porque a gente vive se preparando para um futuro que talvez ele nunca chegue. A gente tem essa necessidade na nossa cabeça de resolver problemas mentalmente. E quando a gente coloca esses problemas na caixinha do passado ou do futuro, a gente se sente como se estivesse cumprindo uma tarefa. Mas a verdade é que esses tempos não estão no nosso alcance. Eu só consigo ter o agora. As frases que eu falei há 10 segundos não existem mais. Elas estão no passado. E nada eu posso fazer com relação ao passado. E as frases que eu estou para falar a partir de agora não estão no presente. No caso agora estão porque já passou alguns segundos. Mas é uma coisa muito complexa e parece muito doidona de ficar conversando sobre. E quando a gente para pra pensar mais que a gente só tem o agora, a gente deixa aí algumas coisas que não fazem tanto sentido assim da gente ficar colecionando. A minha aflição do amanhã ou do ontem vai ficando um pouquinho mais fraca a cada dia. Mas a verdade é que mesmo a gente só tendo o agora e meio que, não tem o que fazer, só aceitar, não significa que não tem nada que possa ser feito. A gente lembra do passado, não tem muito o que fazer. A questão é o que a gente faz com ele no agora. Isso meio que empodera a gente de uma certa forma. Muita gente traz assim essa ideia de que a gente tem que esquecer o passado já foi, não tem mais o que fazer e tudo mais. Eu entendo esse tipo de posicionamento,
mas acho um posicionamento burro, porque traz essa ideia da nossa mente querendo esquecer o passado pra tentar nos proteger da dor. Quando na verdade, quanto mais a gente tenta fugir da dor, mais a dor corre atrás da gente e maior o monstro vai ficando até que a gente não sabe como controlá-lo. Eu meio que aprendi isso a duras penas esse ano com relação à minha TPPP, meus ataques de pânico e tudo mais. Era muito engraçado porque eu ficava, cara, eu não quero ter que enfrentar certas coisas, não quero. Quando eu via, estava eu lá enfrentando essas coisas. E a ansiedade que a gente coloca em ter que enfrentar certas dores é muito maior do que a dor em si. Eu posso garantir isso pra você. Eu ouvi muito na minha vida por conta do bullying e das coisas assim que eu vivi, de que eu deveria deixar pra lá, só enterra essas coisas, porque senão elas vão continuar vindo, você vai continuar entrando em luto e sofrendo tudo de novo, e também ninguém quer saber dos seus problemas. Tem um pouco de preconceito aí nesse meio, né? De tipo, ninguém quer ficar ouvindo suas lamúrias. Tudo bem, é verdade, ninguém é obrigado a ouvir suas lamúrias. Confesso que eu já fui um pouco do tipo de pessoa que queria ter meio que um amigo terapeuta pra ficar me ouvindo. Então, às vezes, eu soltava meus desabafos sem ninguém ter perguntado. Por favor, não faça isso, pelo seu bem. Então, eu fui pro extremo de sempre ficar relembrando, sempre ficar trazendo pros dias de hoje o meu trauma do bullying em específico que eu tô falando agora. Então, se eu encontrava alguém que tinha o mesmo nome de uma pessoa que no passado fez bullying comigo, eu já projetava tudo que eu passei em cima daquela pessoa. Então eu vivia o excesso desse passado que já não existe mais. E aí sim eu estava revivendo essas dores, aí sim eu realmente estava entrando em luto tudo de novo, desnecessariamente. Mas depois eu fui pro outro extremo de realmente seguir o conselho das pessoas de, esquece isso, ninguém quer saber, deixa isso pra lá. E nisso eu comecei a tentar agir como se nada dessas coisas tivessem acontecido na minha vida e como se elas não tivessem sido, de certa forma, formadoras de caráter pra mim. Ou seja, eu tava vivendo uma mentira e tentando soterrar traumas, e com isso eles só se tornam maiores, como eu falei. Quanto mais você tenta enterrar o medo, mas ele corre atrás de você. Mas eu falando isso parece uma coisa meio um terrorismo psicológico de, não, você tem medo de barata, vai vir barata voando em você. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer dessas questões emocionais suas que você tenta soterrar. Até porque eu tenho alguns medos, tipo, eu tenho muito medo de escuro total. Eu não gostaria de ter que ficar passando por escuro total só pra provar um ponto pra minha mente. Mas quanto mais você tenta enterrar um trauma nesse aspecto, mais ele vai querer que você lide com ele. E na verdade não é nem que ele vem pra te torturar. Na verdade é uma forma que Deus mesmo usa na nossa mente pra poder nos libertar mesmo de certas coisas e pra poder até nos usar nessa área em que a gente foi machucado, pra que a gente possa desmachucar outras pessoas na mesma área. A gente vê falando com muito mais propriedade as pessoas que passaram por aquilo que elas estão falando. As que não passam, elas não vão ter muita propriedade para aconselhar, né? Nós mesmos, coisas que a gente não passa, às vezes vem alguém pedir um conselho de algo que você não passou, o que você sente? Eu sinto desespero, porque eu não sei o que falar. Sim, eu tento falar algumas coisas, mas a gente não pode fazer muito. A gente se sente meio que impotente. Então o que Deus quer fazer muitas vezes com esses traumas que a gente soterra dentro de nós é trazer eles à tona para que a gente se resolva com eles, converse com eles, com a mão de Deus a gente possa superá-los, né? E aí, nesse ínterim, eu tenho falado sobre as coisas que eu passei na minha vida, trazendo aprendizados e tudo mais, que muitas vezes eu não superei ainda 100%, mas é algo que serve até pra mim. E eu vejo muitas pessoas nas minhas redes, às vezes, comentando pra mim, deixa o seu bullying pra lá, deixa suas questões de ansiedade do passado pra lá, deixa suas questões de amizades pra lá, já foi. Mas, mesmo que o passado hoje não exista mais, ele faz parte da minha história e ele moldou quem eu sou. E eu não quero mais que ele fique me assombrando e que eu fique tendo que fingir pra mim e pros outros que ele não existe. Então eu comecei a fazer um pequeno exercício que é, quando eu penso em algo doloroso do meu passado, eu pergunto pra mim mesma, que frutos eu posso tirar dessa dor? Como eu posso conversar com esse passado? Porque eu me vi tendo que tirar da minha cabeça essa ideia de que Deus permite sofrimentos na minha vida só pra me torturar ou ficar me punindo sem motivo algum. Enquanto a gente achar que Deus é as pessoas que nos feriram, vai ser muito difícil a gente conseguir se resolver. Porque a gente vai achar que tudo que é mandado pra nós é por tortura, é por pura diversão da parte de Deus. Ele quer ver a gente chegar no nosso máximo e passar do nosso máximo, e aí não tem razão nenhuma. Eu me vi esse ano, quando eu voltei a fazer terapia, a minha terapeuta é cristã, né? Então soma muito na minha vida nesse aspecto. Eu me vi trazendo pra ela de novo casos de bullying que eu sofri, que eu falava, cara, no meu canal eu falo sobre muitos deles, e eu falo aconselhando pessoas, e eu falo dando uma lição
mas eu tô me vendo aqui sentindo dor de novo e sofrendo de novo, como se isso tivesse acabado de acontecer. Já passou da hora de eu superar, já faz 10 anos esse caso, e esse já faz 9 e tal, e aí eu começo a sofrer tudo de novo. E agora? Será que eu tenho que simplesmente esquecer? Será que eu tô batendo muito na mesma tecla e tudo mais? Mas a verdade é que se ficam voltando certas coisas, é porque nem tudo foi resolvido. Algumas coisas, na verdade, você quis se enganar de que você se resolveu, só pra você não se culpar mais por lembrar disso. E uma coisa que eu achei muito interessante que eu vi o pastor Iago Martins falando foi sobre o perdão. Ele foi num podcast e ele falou sobre a questão da pessoa casada, que é traída, ter que perdoar a outra e tudo mais. E aí uma das apresentadoras do podcast disse, o perdão tem que ser completo, né? Ou você perdoa ou não perdoa, não existe meio grávida. E ele falou, na verdade, eu diria que no caso do perdão, o perdão é algo que é desenvolvido com o tempo. E isso falou muito no meu coração, porque eu colocava muito esse 8 ou 80 com relação a superar coisas. E no caso do perdão também, né? Porque quando a gente fala de bullying, tem muito perdão envolvido. E eu ficava muito tipo, essa pessoa eu perdoei e quando eu lembro dela eu não sinto mais dor. Mas essa outra eu perdoei e quando eu lembro dela eu sinto dor ainda. E já se passaram 5 anos que ela me fez XYZ e eu ainda sinto uma dor quando eu falo dela. Então eu tô guardando muito rancor porque eu falo, ela está perdoada, Senhor, em nome de Jesus. Limpo meu coração e tudo mais, mas eu vejo que nem tudo ainda tá limpo dentro do meu coração. Então o que eu faço? Eu só ignoro e sigo minha vida. Mas aí vendo as palavras do pastor Iago, quando ele fala que o perdão na verdade é algo que requer um tempo, ele dá até um exemplo que eu achei um curto tempo, mas tudo bem, que ele falou que levou 2 anos pra perdoar uma pessoa. Pra mim ainda é curto, porque tem gente que eu tive que levar muito tempo pra sentir que o meu perdão fez a ação completa. E é óbvio que a ação completa que eu falo aqui não é eu lembrar da pessoa e sentir alegria, mas é eu lembrar dela e aquela dor estar bem anestesiada, sabe? Isso só Deus faz. A nossa parte não é realizar essa transformação dentro de nós. A nossa parte é dizer que a gente perdoa e praticar o perdão, que é não falar mal dessa pessoa, não ficar remoendo e buscando ressentir aquela dor, porque o resto da transformação é em Deus, porque Ele nos perdoou primeiro. Então, quando ele falou sobre o perdão ser algo assim, aos poucos, falou muito comigo e me deixou muito aliviada de certa forma. Eu vi, realmente, o meu perdão com essa pessoa ainda não terminou de ser desenvolvido. Então, o que acontece quando eu me lembro de algo triste, alguém me fez, alguma ferida e tal, eu falo que eu perdoo de novo. E hoje em dia isso pra mim é muito importante, porque eu vejo que não é besta e feio e vergonhoso eu ter que fazer isso de novo. Pelo contrário, mostra que eu quero superar essa situação. Todas as vezes em que eu tiver que retornar pra uma ferida do meu passado com essa intenção de resolver, mostra que eu não tô remoendo, eu tô me curando. Só tá levando mais tempo do que eu gostaria. Tem certas coisas muito mais sérias, sei lá, que já aconteceram comigo, que eu superei muito mais rápido. E isso me fazia não me perdoar por não superar certas coisas rápido como eu gostaria. Mas a nossa mente e o nosso coração são tão imprevisíveis. A gente não sabe o que vai nos ferir mais, né? E tudo bem, a gente coloca esse peso como se nós fôssemos os donos das nossas emoções. Na verdade, a única coisa que cabe a nós é o que a gente faz com essas emoções. Se a gente escolhe guardar o rancor e está determinado a remoer isso para sempre, ou se a gente se coloca como determinado a curar essa ferida, porque o resto é Deus quem trabalha no nosso coração, é Deus quem opera o querer e o realizar. Então, de certa forma, eu entendo quando pessoas falam que querem se resolver logo disso, porque parece vergonhoso, parece que a gente é infantil, revivendo coisas às vezes que aconteceram na infância, revivendo feridas que na visão dos outros não é tão forte assim, não foi tudo isso. Por que eu tô lembrando da grosseria da minha tia em 2009? Mas você tá lembrando porque isso te tocou. Você não tem como controlar o que te magoa e o que não te magoa, o que te deixa triste e o que não te deixa triste. Eu vi um exercício no Instagram que eu achei muito legal e eu faço isso sempre que me vem a vontade e a necessidade. E eu gostaria de te convidar a fazer esse exercício se você quiser. Eu tô procurando o que eu anotei no meu caderninho. Inclusive, eu recomendo muito que você tenha um caderninho pra você anotar seus sentimentos no geral, sabe? Às vezes eu anoto reflexões minhas sobre o passado, sobre o futuro, planos que eu quero fazer pro meu futuro. Eu tenho achado isso mais útil do que ter um planner. Esse exercício consiste em você fechar os seus olhos e você imaginar uma porta. Imagina a porta como você quiser. Eu vou te mostrar o desenho que eu fiz a minha. Você não precisa desenhar. Mas eu desenhei porque eu sou uma pessoa muito visual, então quis fazer uma portinha assim. Ela tá um pouco infantil, mas você vai entender o porquê. Você imagina uma porta do jeito que você quiser. E aí, você entra nessa porta.
Ao entrar nessa porta, você encontra você mesmo, você mesma, criança. A idade que você quiser, na fase que você quiser, provavelmente vai ser numa idade que foi marcante, alguma ferida sua do passado. Às vezes foi quando você tinha ali os seus 5, 6 anos, ou mais perto dos 10 anos, ou você era pré-adolescente, ou já um adolescente. Você vai encontrar essa sua versão mirim no ambiente que você imaginar, com a roupa que você imaginar. Pode enriquecer os detalhes, porque essas coisas parecem bestas, e inclusive faça sozinho para você se sentir menos desconfortável com as pessoas à sua volta, com os olhos fechados mesmo. Quanto mais detalhes você põe para enriquecer essa experiência, mais essa experiência vai ser valiosa para você. Nisso você encontra sua versão do jeito que você imaginou, no lugar que você imaginou, sentado ali, e se aproxime dessa criança, desse adolescente, enfim. E imagine um diálogo entre vocês, o diálogo que você quiser. Deixe que a sua versão pequena te faça perguntas e você responda, e que você também faça perguntas para ela e ela responda. E por fim, quero que você abrace essa sua versão pequena e diga uma mensagem final. Pode ser uma frase, podem ser várias. Então você se levanta desse abraço, dessa mensagem que você deixou, você volta pela porta que você entrou e fecha a porta atrás de você e abre os olhos. Quando eu fiz essa experiência, eu fiquei com muita vontade de chorar, assim, quando eu vi que no fim eu teria que fechar a porta atrás de mim. Porque isso me deu uma ideia, de novo aquela ideia meio tóxica de não, eu vou ter que fechar e nunca mais eu vou poder fazer esse exercício na minha vida. Não é verdade. Claro que vai, tanto que eu já fiz algumas vezes. Mas isso traz uma ideia de que a sua parte foi feita, entende? E quanto mais vezes você precisar, tudo bem, pode fazer. Quando eu mostrei pra vocês o desenho da porta, eu tapei algumas mensagens que estavam aqui, mas eu vou mostrar elas pra vocês. Essas foram as minhas mensagens finais pra a Rebeca criança. Eu me imaginei ali com cerca de 11, 12 anos, eu era pré-adolescente. Foi uma das fases em que o bullying foi mais intenso na minha vida. Por conta de problemas de saúde que eu tinha, minha aparência, eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia muito culpada pelas coisas que aconteciam comigo. Eu sentia como se Deus não estivesse comigo e tudo mais. Então, eu falei essas frasezinhas que você lendo talvez pense, nossa, que coisa besta. Mas pra mim não é nada besta. Pra mim significa muita coisa. E eu percebi que por mais ferida que eu pense que eu estou ainda, que eu não superei, que eu ainda sou traumatizada, mesmo com todos esses defeitos e decepções que eu tenho com relação a mim mesma, as minhas cobranças, eu percebi ali naquela experiência que eu me tornei a adulta que a minha versão criança precisava. Eu me tornei a adulta que falou palavras que a minha versão criança precisava ouvir. E isso é suficiente. Então, ao eu estar lá conversando com a minha versão criança que precisava, eu cheguei a me imaginar até em outras experiências, com outras idades e tudo mais. Gente, eu não tô falando aqui nada de coisa espiritual, esotérica, que eu fiz uma regressão para a minha versão criança. Não fiz nada disso. É simplesmente uma coisa imaginativa, que na verdade é puramente simbólica para mim hoje. Porque querendo ou não, nós ainda somos a nossa versão com 6 anos, com 8 anos, com 10 anos, com 15 anos, com seja lá quantos anos. Só somos essa versão com algumas mudanças. Então, eu me vi ali falando aquelas palavras e vendo o quanto era importante pra mim. E isso me fez parar pra pensar no hoje. Por que no hoje eu não me digo essas palavras? Por que no hoje eu não reconheço que Deus me ama? Por que eu tenho que só falar pra minha versão do passado? Eu ainda sou aquela versão. Eu ainda sou aquela Rebeca. Então, na verdade, isso te traz pro hoje. Resolver o seu passado te faz ficar mais ainda no agora, te faz ficar mais ainda no hoje, porque você para de fugir dele, para que ele se torne um presente, e um presente para os outros também. É nesse momento que você vê os frutos que você tira da sua dor, é nesse momento que você vê a soberania de Deus na sua vida, e que você se vê crescendo. Então, às vezes, eu paro para pensar em muitas questões minhas, que às vezes eu consigo resolver com a graça de Deus, e com muita ajuda, muito aconselhamento, e eu fico, cara, a Rebeca de 15 anos ia ficar muito feliz agora. Ela não ia ficar, ela está, porque ela tá aqui. Isso parece uma grande loucura, mas tem transformado muito a minha vida. E nesse novo ano que eu tô entrando, eu tentei não me deixar levar tanto com essa magia de vida nova. Não, vida nova, eu tenho que ser uma nova pessoa e ficar essa forçação de barra pra fingir ser alguém novo e tudo mais. Não que a gente tem que ficar fingindo as coisas, que é errado você se forçar um pouco pra certas coisas. Tem coisas que a gente tem que sair da nossa zona de conforto e se forçar um pouquinho. Mas eu tentei entrar nessa vibe de tá tudo bem. Eu só quero continuar com essa mentalidade de dar o meu melhor pra Deus, para os outros e para mim. Na verdade, dar o meu melhor para Deus já vai trazer o resto na ordem que deveria ser. Para os outros na medida certa e pra mim na medida certa. Sem me tornar uma pessoa egoísta, nem adoradora de pessoas. Então, quando por muito tempo eu tentei resolver as coisas na força do meu braço, e eu ficava, não, já era pra eu ter perdoado essa pessoa, isso não é perdoar, eu preciso me resolver
com essa situação que aconteceu em 2003, urgentemente, porque como pode eu lembrar disso e chorar? Nossa, meu Deus, eu tô muito maluca na minha cabeça. Não, tá tudo bem. É só o processo que eu tô precisando. É só a fase que eu tô vivendo. Tá tudo bem. As coisas vão se encaixar, porque eu estou esperando em Deus. E eu tô depositando minha esperança nele. Então, todas as vezes que eu tenho uma ferida e tudo mais, eu paro pra escrever meus sentimentos como forma de oração. E eu vejo a diferença que isso faz. Às vezes a gente aumenta tanto os traumas do passado porque a gente não para pra trazer eles à tona. A gente fica enfiando eles pra dentro porque ninguém pode saber, porque, ai, é frescura, ai, nananã, e tudo mais. Mas, cara, Deus tá pronto pra ouvir. Deus tá pronto pra ler o que você escreve. Inclusive, escrever é mais eficaz do que dizer. Porque ao escrever, até a gente terminar a frase do que a gente tá pensando, a nossa mente já repetiu ela várias vezes e já arranjou um jeito de trazê-la a palavras escritas. Então isso faz com que a gente se esclareça muito mais rápido com relação aos nossos traumas, ou seja lá o que for. E, sei lá, as coisas só fluem melhor. Então, eu tenho visto o quanto Deus é maravilhoso, sabe? Eu quero entrar nesse novo ano sabendo que não é uma magia que vai me mudar e, meu Deus, tal. Eu quero poder traçar metas e tudo mais, mas eu quero saber que, independente de tudo, Deus é comigo. Esse meu ano de 2023, se vocês virem o meu vídeo falando sobre as coisas que eu vivi esse ano, ele foi totalmente fora daquilo que eu esperava. Totalmente. Mas isso foi muito mais abençoador pra minha vida. Então, tudo bem se certas feridas do passado continuarem me assombrando por mais um tempo. Eu sei que é só por mais um tempo. E eu não quero mais ficar contando há quanto tempo elas estão aqui, que já era pra ter saído e blá blá blá. Eu só quero fazer a minha parte. Todas as vezes que vier essa ferida, escreva sobre, ore sobre, quantas vezes forem necessárias. Se quiser, faz a experiência de você revisitar a sua versão criança e dizer pra ela o que ela gostaria, o que ela precisaria ouvir. Ore, entregue a Deus. Escute louvores que adoram a Deus. Cuidado com as coisas que você consome. Os conteúdos que você assiste, ouve, lê, eles vão formar muito quem você é. Se você só vê notícia ruim e tragédias, porque não para de acontecer tragédias nesse mundo tão cruel, você só vai lembrar das suas próprias tragédias e vai aumentá-las dentro de você. Às vezes elas vão tomar uma proporção tão grande que elas não vão mais nem se parecer com como elas realmente foram no passado. Cuidado com as coisas que entram dentro de você também, de comida. Se alimenta direito, faz as coisas direito, só faz a sua parte. E o mais importante de tudo, entrega tudo a Deus. Porque Ele sabe exatamente o que você está vivendo, mesmo antes de você contar tudo pra Ele. Não se culpe quando certas feridas voltarem e você se vê numa semana mais melancólico, que você acaba chorando e pensa, nossa, eu regredi, eu tinha superado mais isso e agora eu tô chorando mais. Tudo bem, nós temos hormônios, nós temos dias da semana que são mais nublados, mais ensolarados, enfim. Não espere que as coisas miraculosamente sumam da sua vida. Deus é mais do que capaz de fazer isso, mas tem certas coisas que Deus prefere ter o trabalho de usar pra nos moldar, ao invés de simplesmente nos curar e a gente sair sem ter aprendido lição alguma, sem ter melhorado em nada pra agradar mais a Deus e poder servir mais aos outros, sabe? Cuidado com esse misticismo de que tudo que nós temos de ruim na nossa vida tem que ser curado. Não. Tudo que nós temos na nossa vida tem que estar debaixo da vontade de Deus. Essa é a verdade. Então, feliz ano novo pra você. Que Deus esteja contigo. Boas festas. Também não se culpe se as suas festas não são tão chiques quanto as de outras pessoas na internet. Eu já me comparei muito com outros, mas tá todo mundo no mesmo barco. Tá tudo bem. Deus abençoe. E, se Deus quiser, nos vemos só no ano que vem. Piadinha de ano novo, né, gente?